A palavra ela é forte, mas todo o propósito de Deus nesta noite é trazer principalmente temor, conserto, trazer preparação. Isso é importante. E eu gostaria de falar nessa noite, irmãos, abram por favor, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 11. Para vocês terem uma ideia, eu fiz as anotações, tudo certinho, né, irmãos? E eu vim para a igreja, chegando na igreja, cadê a agenda? As crianças podem ir, pode ir, devagar, sem correr. Isso, devagarzinho. Cadê a agenda, né? A agenda ficou. E aí, 5 minutinhos a gente teve que refazer tudo de novo. Mas amém por isso. Hoje nós vamos falar sobre guarde a tua coroa. A coroa, quando você recebeu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você recebeu uma coroa. E essa coroa, ela é tua. Ela pertence a você. Ela tem as suas digitais, ela tem o teu nome, ela tem o teu CPF, ela tem tudo de você. E você tem que cuidar dela. Nós vamos falar sobre isso hoje. Apocalipse 3:11 diz assim: venho em breve. Jesus dizendo, né? Venho em breve. Retenha ou guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vou ler novamente. Venho em breve. Retenha, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Fecha os seus olhos. Pai querido e eterno, grande, poderoso, soberano, maravilhoso, magnífico é o Senhor. Nós podemos adorar a Ti, exaltar, engrandecer o Teu nome. Nós podemos, Pai, erguer as nossas mãos, derramar o nosso coração na Tua presença. Muitos de nós pôde falar em línguas estranhas. Muitos de nós, ó Deus, pôde chorar, derramar lágrimas diante de Ti, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é a nossa rocha. Nós podemos orar pelos doentes e vê-los, Senhor, sendo tocados por Ti, sendo curados, sendo libertos. Pai, nós apresentamos os visitantes, ó Deus, nós cantamos alguns corinhos antigos, Pai. É tudo para a glória do Teu nome, é tudo em honra a Ti, Pai. Mas agora, Senhor, nós nos entregamos à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu querer nesta noite, Pai. E no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de tocar em mim. Tenha liberdade de tocar nos meus irmãos, nas minhas irmãs, Pai, na Tua igreja, Senhor. Quebra, Pai, as cadeias, quebra os grilhões, quebra, Senhor, as algemas, aonde o diabo tem colocado as mãos, aonde o diabo tem escravizado, Pai, que nesta noite, meu Deus, no nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, liberta, transforma, restaura, muda. Pai, nós entregamos essa noite, nós entregamos este povo, nós entregamos esta igreja, Pai, nós entregamos a Tua noiva, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Restaura, meu Deus, traz temor, traz restauração, Senhor. Traz, Pai, motivação espiritual dentro do coração, Pai, para que ninguém desista, meu Deus, mas que persevere em Cristo Jesus. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Coloque anjos como nós cantamos, 2 anjos lá na porta. Coloque mais uns 2 aqui nessa lateral e mais 2 nessa outra lateral, Pai.
Aqui no meio, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito possa caminhar, andar, possa tocar no povo, possa tocar nos Teus filhos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Pai, e assim sejas. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, graças a Deus, eu quero começar essa mensagem, não ia começar, eu ia deixar ela mais para o final. Mas eu quero começar essa mensagem no nome de Jesus, falando o seguinte: nós podemos fracassar como homem, nós podemos fracassar como mulher, nós podemos fracassar até como pais, como mães, nós podemos fracassar como empresários, na nossa profissão, nós podemos fracassar como os nossos sonhos podem se fracassar, os nossos projetos podem fracassar. Mas como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, como cristão, nós não podemos fracassar. Você não pode fracassar. O diabo, ele vai fazer de tudo, de tudo. Ele vai usar de todas as artimanhas, de todas a sua sabedoria, de todas as suas maneiras, para fazer nós desistirmos, para fazer nós fracassarmos. Mas nós não podemos desistir. Você não pode parar. Você não pode parar, deixar de ser cristão, de ser parecido com Cristo. Você é precioso, você é preciosa, você é filho de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Jesus te escolheu, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi. Jesus te escolheu, Jesus te escolheu, e te colocou aqui nesta noite, para ouvir esta palavra, que você não pode desistir, que você pode ter fracassado em tantas outras coisas, como eu já fracassei, em diversas situações, em diversas coisas. Já levei cada tombo gigante, não é tombo daqui no chão ali não, é tombo maior do que isso. Já levei tombaços, já quebrei a cara, já chorei, já lamentei, já fiz de tudo. Mas como homem de Deus, como servo, como filho de Deus, porque uma coroa nos aguarda, porque uma coroa está preparada com o teu nome, para ser dada a você, para ser entregue a você, e você não pode desistir dela. É como uma mãe. Vamos citar primeiro o exemplo de uma galinha. Se você é uma galinha que teve os seus pintainhos, os seus pintinhos, se você chegar próximo dela, o que essa galinha vai fazer? Ela vai correr atrás de você, ela vai defender os seus filhotes. Ela vai defender os seus filhotes. Se alguém fala mal de um filho para uma mãe, vixe, aquilo remoe, aquilo deixa aquela mãe a ponto de bala. A ponto de bala, irmãos. A ponto de bala. Eu lembro que uma vez o pastor estava aqui na frente, na outra igrejinha ali, que é onde era ali, e o pastor naquele culto, ele falou, minha filha, pitotinha, pequenininha, e correndo para lá e correndo para cá, e não sei o que, chegou no púlpito, o pastor desceu a ripa. Mas falou, essas crianças, e eu lá atrás, Senhor, hoje o pastor vai ouvir da minha boca, hoje eu vou. Sério, mexe, a gente retruca. Passou o culto inteiro, eu era muito lado a lado com o pastor, então, eu tinha um pouquinho da liberdade. Aí eu cheguei no final do culto, falei, Wilson, pastor Wilson, hoje você fez uma coisa errada. Você chegou lá falando mal das crianças.
descendo a ripa, fazendo de tudo. Você imagina o coração dos pais, como é que está? Você fez pessoas pecarem. Não é desse jeito. Aí eu falei, e eu senti. Eu queria ir lá, eu queria bater no Zé. Aí ele parou, ele falou assim, Carlinhos, obrigado. Eu vou cuidar da minha boca para não... Mas amém. Eu estou citando o exemplo, irmãos, de que nós protegemos aquilo que nós amamos. As crianças, as nossas crianças. Uma galinha, uma leoa. A leoa defende o seu filho. O leão, às vezes o leão não tem o que comer, ele vai comer os próprios filhos. Mas a leoa, se ela estiver perto, ela não deixa. Ela enfrenta ele, ela é mais fraca do que ele, mas ela enfrenta e defende e vence. Assim deve você defender a sua coroa. Você deve defender ela com unhas e dentes. Há outras palavras. Você tem que defender ela orando. Você tem que defender ela se santificando. Você tem que defender a sua coroa jejuando. Você tem que defender a sua coroa tendo comunhão com Deus, lendo a palavra, meditando nela, tendo sintonia com Deus. É dessa forma que nós somos mais do que vencedores, irmãos. As pessoas muitas vezes soltam essa palavra, nós somos mais do que vencedores. Eu uso muito isso, porque eu prego todo dia, todo santo dia, tem uma mensagem lá nos meus canais. Irmãos, vocês são mais do que vencedores. Mas para nós sermos mais do que vencedores, irmãos, nós temos que estar em Cristo Jesus. Nós temos que estar, viver, andar como Jesus andou. Não é bolinho, não é balé, não, é sério. Nós temos que ter uma vida com Jesus, e você tem que defender ela. Olha, venho em breve. Você sabe o dia que Jesus vem? Alguém aqui sabe? Algum especialista já falou? Aliás, tem vários aí que já falou. Todo mundo errou. Ninguém sabe. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver tudo pronto, eu voltarei para vos buscar. Porque aonde quer que eu esteja, eu quero que vós estejais comigo. Jesus tem casa, Jesus tem morada, Jesus tem coroas. E agora sim, eu quero falar sobre coroa. Carlinhos, mas temos 4 tipos de coroa. 4. E eu quero falar primeiro da coroa da vida. Abram, por favor, Tiago, Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo 12. Nós recebemos de Jesus a coroa da vida. A coroa da vida. E a coroa da vida, irmãos, simboliza o quê? Olha o que diz, 1,12 de Tiago, fala, feliz é o homem, ou outras traduções, bem-aventurado o homem, ou o ser humano, a mulher, o jovem, o adolescente, todos, bem-aventurado o homem que persevera na provação. Nós vamos atravessar a provação, irmãos, nós vamos atravessar, mas olha, porque depois de aprovado,
receberá o que, irmãos? A coroa da vida. Por quê? Alguém prometeu. Quem prometeu? Deus prometeu uma coroa da vida, a vida eterna. E a primeira é a coroa da vida eterna. E ela simboliza o quê? Quando nós recebermos ela, nos simboliza que nós vencemos a morte. A coroa da vida simboliza que nós vencemos a morte. A morte não reinará mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abram também Apocalipse, capítulo 2, do versículo 10. Vai falar também sobre a coroa da vida. (2:10) diz assim: não tenha medo. É difícil, né? Como que eu não vou ter medo, Carlinhos? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, um tempo. Seja fiel até aonde? Até a morte. E o que você vai receber? A coroa da vida. Então, irmãos, nós vamos atravessar pelas aflições, pelos problemas, pelas dificuldades. Aquela palavra que Jesus disse, que no mundo tereis aflições, ela é verdadeira. As nossas aflições, claro que ela é diferente daquilo que os discípulos, os apóstolos passaram naquele tempo. A perseguição, sendo maltratado, sendo morto, sendo chicoteado, apanhando, sendo proibido de pregar o evangelho. Eu sei, mas nós da mesma forma, nós atravessamos por lutas, por provas, por dificuldades. Nós também atravessamos os sofrimentos por sermos cristãos, por sermos de Cristo, de Jesus. O diabo tem todas as suas formas de nos perseguir. Ele tem todas as suas artimanhas de fazer da nossa vida, querer fazer da nossa vida um inferno. Mas nós somos mais do que vencedores se estivermos em Jesus, se permanecermos fiel a Ele. Como Ele diz aqui, sede o quê? Seja o quê? Fiel, fidelidade. Tenha fé, tenha confiança, persevere em Cristo Jesus. É isso que Ele está dizendo. Seja fiel até aonde? Até a morte. Nós não podemos negar Jesus. Eu lembro de um relato de um casal que foi lá para aquela região muçulmana pregar a palavra de Deus, e eles pregavam, falavam de Cristo, e de repente eles foram presos, um casal de pastores, tinham seus filhos pequenos, e aquele pastor foi preso, a mulher presa junto ali, e eles então, os soldados começaram: eu quero que você negue Jesus. Não vou negar Jesus. E aí apanhava, batia, esmurrava, e não vou negar Jesus. Mas de repente os soldados falaram: você nega Jesus, ou então nós vamos matar os seus filhos. E começou a bater nos filhos, e começou a bater na esposa, e ele começou a respirar forte, e ele começou a ver a dor dos seus filhos, a dor da sua esposa, e ele, quando ele ia se manifestar, a esposa: não, meu bem, não negue Jesus. E ambos ali, todos eles começaram a cantar e louvar a Deus. Então aqueles soldados foram, mataram as crianças, mataram a esposa, e depois matou ele,
mas não negou Jesus. Eu sei que muitos de nós não chegamos a esse ponto, mas não quer dizer que não está falando de morte, mas está falando até onde nós podemos suportar, irmãos. A palavra de Deus diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar, antes lhe dará o escape. Deus entende a gente, Deus sabe dos nossos sofrimentos. Deus sabe quando nós estamos lá dentro de casa chorando, quando o nosso coração está triste, abatido. Sabe quando nós lá no trabalho anda para lá e para cá e pessoas nos humilham. Sabe, Ele sabe sim. Ele sabe quando o esposo não entende a esposa, ou vice-versa. Ou os filhos de repente falam assim, puxa, eu fiz tudo certinho, mas minha mãe chegou aqui e acabou comigo. Ele sabe. Claro que Ele sabe. Mas sede fiel. Para você receber a coroa, você tem que ser fiel. Você tem que negar o mundo. Você tem que dizer não para o mundo. Você não pode olhar para o lado esquerdo ou direito. Você não pode olhar para baixo, para o chão. Você não pode olhar para dentro dos seus sentimentos. Dentro das opressões que você atravessa. Você tem que permanecer fiel. Jesus, naquela parábola em que Ele conta da mulher perseverante, né? Mulher perseverante. Jesus conta que aquela mulher foi até o juiz e pediu para que ele julgasse a sua causa, 1, 2, 3, até que o juiz falou assim, pelo amor de Deus, me chama essa mulher aqui, por mais que eu não tema a Deus, mas chama ela aqui que eu quero julgar a causa dela. E Jesus termina a parábola dizendo assim, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé. A nossa confiança no Senhor. Se Ele prometeu ou não prometeu nos tirar do buraco, é vontade dEle. Vamos ficar sendo fiéis. Vamos ser fiéis. Segunda coroa, segundo tipo de coroa. Coroa da justiça de Deus. Coroa da justiça de Deus está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24. Graças a Deus. A primeira coroa, então, vida eterna, vida, coroa da vida, simboliza nós vencermos a morte. Jesus venceu a morte. Ó morte, onde estão os teus aguilhões? E nós também vamos vencer a morte. Por isso, a coroa da vida eterna. Mas agora nós vamos falar da coroa da justiça de Deus. Versículo 24 do 1 Coríntios capítulo 9 diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que correm, que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar a coroa, uma coroa, que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter
pregado aos outros, eu mesma, não venha a ser reprovado. Então, uma coroa que dura para sempre, uma coroa de justiça. E essa coroa de justiça é a coroa que vence o quê? O pecado. Irmãos, a palavra de Deus diz que o pecado, ele nos acompanha até a morte. O pecado é algo que nós temos que estar a todo momento, não, é todos os momentos, nós temos que estar apercebidos, nós temos que estar preparados. Se nós dormirmos, nós pecamos. Se nós nos apercebermos, ficarmos preocupados com o dia de amanhã ou com as situações, nós pecamos. Se nós olharmos para o homem, nós pecamos. Se nós olharmos para o ser humano, para os governos, se nós olharmos para a atualidade, nós pecamos. E o diabo, ele é o nosso maior inimigo espiritual. Mas como pessoa, o maior inimigo se chama a nossa carne, o nosso eu. E ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que ambos não façam o que quereis. A minha carne quer pecar. A minha carne quer fazer a vontade do homem. Se falar, vamos orar, a minha carne grita e fala, mas podemos orar mais tarde. Vamos na vigília? Amanhã eu vou. Vamos ler a palavra? A minha carne, mas é cedo ainda, né? Assiste mais um pouco de televisão. Não faz mal. Responde essas mensagens, depois você pega a Bíblia. A minha carne quer conforto. A minha carne não quer pagar preço. A minha carne desiste com muita facilidade. A minha carne chora, berra, grita, esperneia. A minha carne, como eu contei para vocês, né? O pastor falou lá das crianças, que a carne queria quebrar o pau com o pastor. Não é assim? Mas e o Espírito? O Espírito quer fazer a vontade de Deus, quer obediência, quer ter comunhão com Ele, quer ter comunhão com Deus. E nós, até o momento que nós fecharmos os olhos, nós vamos lutar contra o pecado. Nós vamos lutar contra o pecado. A palavra de Deus diz assim, não resistis até o sangue. Nós temos que resistir até o sangue. O pecado deve ser combatido com todas as armas de Deus, com toda a perseverança, com toda a garra, com toda a disposição. A palavra de Deus diz que nós só vamos vencer através do Espírito. Através do Espírito, nós vamos vencer a carne. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos jejuar. Você acha que jejum para que serve? Jejum é aquilo que crucifica a carne. Quando você jejua, você deixa de fazer as vontades da sua carne, porque a sua carne quer comer, quer beber, quer fazer tudo. Mas quando você entra na presença de Deus jejuando, você deixa de fazer a sua vontade e você vai dominando ela, o seu espírito vai dominando ela e ela se torna escravo do espírito. Mas se você não jejua e faz de tudo, você está falta muito pouquinho para se tornar um escravo da sua carne. Amém? Quem mais? Coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 4.
Irmãos, quando nós adentrarmos aquele céu, queridos, quando nós adentrarmos as portas dos céus, oh glória a Deus, que o Senhor Jesus vier com essas coroas, com essa coroa, né? Porque todas elas simbolizam a mesma coisa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Primeira, já até passei aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 4, que diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor. Quem que é o Supremo Pastor? Quem? Vocês parecem que estão com medo de falar o nome? Fala Jesus. Jesus é o meu pastor. Jesus é o nosso pastor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão, olha que palavra linda, irmãos, a imperecível coroa da glória, a imperecível coroa da glória. Irmãos, é só para nós, não é para o mundo. O diabo sabe para onde ele vai. As pessoas que estão vivendo sem Jesus já decretaram as suas escolhas, já decretaram o seu lugar. O inferno, irmãos, ele existe e é real. Jesus, a todo momento, a todos os instantes, ele está falando para nós, para mim e para você. Ele está falando: vigie, ore, clame, busque a minha face, não fique desapercebido, não durma o sono da indolência. A todos os instantes, o Senhor está falando para a igreja, para nós despertarmos. E aqui Ele está falando, quando se manifestar o pastor, quando vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória Jesus, vocês vão receber a imperecível coroa da glória de Deus, da glória de Deus. Nós temos mais um versículo que fala sobre a coroa, está em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 8, 2 Timóteo, volte um pouquinho a Bíblia, e nós vamos ver que tem mais uma coroa, reservada para nós. Aleluia, Jesus. Olha o que diz versículo 8, depois nós vamos voltar para o versículo 7, mas vamos ler o versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, a todos os que permanecerem fiéis, a todos os que estiverem em Cristo Jesus, a todos os que estiverem andando em Cristo Jesus. Para isso, olha o versículo 7, o que Paulo fala, o que o apóstolo Paulo fala: combati. Se combateu é porque lutou, é porque perseverou, é porque usou de todas as suas forças e condições para combater. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Para receber a coroa, irmãos, para receber a coroa, não é para os fracassados, não é para os derrotados. Carlinhos, mas eu tombei, eu caí. Levanta. Carlinhos, mas eu caí mais uma vez. Levanta. Senhor, Carlinhos, eu caí de novo. Levanta de novo. Não pare. Às vezes tem pessoas
que falam aqui no púlpito, inclusive. Ah, mas você está vivendo uma vida de pecado. É melhor você estar no mundo. Você está na... Não, irmãos. Não. É aqui o melhor lugar. Não é lá. Lá você não ouve Deus. Você pode estar errando. Você pode estar fracassando. Você pode estar caindo. Você pode estar, de repente, se esmorecendo, dando lado para a carne. Mas o melhor lugar ainda é aqui, porque aqui você ouve, aqui você entende, aqui você é renovado, restaurado, nem que daqui a pouco você caia de novo, mas vem para cá, vem para a presença de Deus, vem, o Senhor vai regenerar, o Senhor tem o tempo certo para atuar, para operar, para manifestar, para libertar, para transformar, para abençoar você, para resgatar você. É aqui o melhor lugar, é o lugar da presença de Deus, o lugar onde a noiva geme, aonde a noiva adora, onde a noiva exalta, onde a noiva ergue as mãos e glorifica o Senhor Jesus. É aqui o melhor lugar. É aqui. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Nós temos que abraçar, nós temos que fazer ela se sentir em casa, ele em casa. Nós temos que fazer que todos sejam amados e não criticados. Nós temos que ajudar uns aos outros. Eu não dou salvação para o Ronaldo. Eu não tenho condição de salvar o Ronaldo. De quando eu estiver subindo, pegar na mão do Ronaldo, Ronaldo, vem comigo. Não tenho condição. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu vou lado a lado com ele. Eu vou estar orando, intercedendo, abraçando. Ronaldo, levanta, meu filho, vamos. Exemplo, viu, irmãos? Estou falando que o Ronaldo está... Não, exemplo. Eu tenho que estender as minhas mãos. Eu tenho que estar lado a lado, intercedendo. Eu tenho que estar. E você tem que estar comigo. Você tem que estar lado a lado. Talvez você nem entenda o que o Tiaguinho está passando. Mas, Senhor, eu senti o Tiaguinho tão para baixo hoje. Eu senti aquele irmão, aquela irmã, Senhor, triste, abatido. Senhor, alcança ele. Aquela irmã aqui, a pastora Ana. A primeira vez que eu vi ela orando pelas pessoas, ela tem um ministério lindo. Ministério abençoado de durante o culto, durante ela vir e ela orar pelas pessoas. E ela passou uma vez, passou duas. E aí o Espírito Santo no meu coração tocou e falou. É o trabalho do Espírito Santo. Ela é uma auxiliadora, uma consoladora. E eu chamei ela e falei para ela. Na hora ela não gostou muito. Não foi? Depois o Espírito Santo falou para ela. É ministério, irmãos. Às vezes, está alguém do seu lado precisando de um sorriso, precisando de um abraço. Às vezes é mais fácil nós criticarmos. Eu sei. Às vezes é mais fácil. Ele não ora, que também está desse jeito porque não ora. Porque não lê a palavra. Porque não vem na igreja. Não, irmãos. Vamos abraçar. Vamos ajudar-nos. Coisa difícil, irmãos, é nós chegarmos lá em cima. Na hora do momento lá. E o Senhor dizer para nós: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Essa palavra, irmãos, é dura. Essa palavra vai ser a pior palavra que uma pessoa vai ouvir desde o nascimento dela, desde o momento em que está se formando lá o óvulo.
até o momento da morte dela, vai ser a pior palavra que ela vai ouvir: aparta-te de mim, todos vocês, vós. Então, irmãos, hoje, no nome de Jesus, é cedo ainda, 7h37, e eu gostaria de que você, que está aqui nesta noite, que precisa de um renovo, que precisa de temor, que precisa de graça. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você precisa de reconciliação com Jesus, com o Senhor, se você está levando mais ou menos, não está dando importância, tem uma palavra lá em Amós, capítulo 5, do versículo 4, acho que é 4, que diz assim, não, 4, 8, 9, 10 ali: volta-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Volta-te para o Senhor, volta-te para os braços do Senhor. A palavra de Deus diz assim: os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos fechadas, encolhidas, para que não possa abençoar. Mas são os vossos pecados em que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Hoje, no nome de Jesus, venha para frente, no nome de Jesus. Venha para o altar do Senhor, Deus está aqui. Venha para o colo de Deus, Deus está chamando para que você venha para o colo dEle. Ele quer tocar em você, Ele quer restaurar você, Ele quer tocar em você, Ele quer colocar de novo, para você sentir o gozo dessa coroa, da coroa dEle na sua vida, no seu coração, na sua cabeça. A coroa simboliza honra, a coroa simboliza vitória, a coroa do Senhor simboliza reinado, governo, vitória. Por isso, no nome de Jesus, nesta noite, no nome de Jesus, venha para frente, você que precisa de conserto, você que precisa se acertar, não é com o Carlinhos não é nada, é com o Senhor Jesus. Venha aqui, venha para frente. Enquanto isso, nós vamos cantar um canto. Cadê o conjunto, o grupo de louvor? Nós vamos cantar um cântico, um louvor, uma adoração. E você vem, dá um passo para frente. Fala: Senhor, a minha coroa, ela está tão feia, eu me descuidei dela, eu me desatentei. Nós somos humanos, irmãos, nós somos seres humanos, nós falhamos. Mas é grande quando uma pessoa reconhece o favor de Deus, reconhece que não é nada e que precisa de Deus, e que precisa de restauração, e que precisa de renovação, e que precisa de um toque de Deus. E que precisa de mudança nas suas vidas, mudança no seu caráter, mudança na sua vida como cristão, como servo de Deus, dando testemunho. Aleluia, Jesus. Vem para frente, vem para a presença de Deus, vem para o colo de Deus, vem para a presença do Senhor. Deus está te chamando. Vem ser renovado, vem ser renovada, vem ser restaurada.
Aleluia, Jesus. Aleluias, Pai querido e eterno, grande. Vem, irmãos. Vem, irmãs. Não deixe para amanhã. Não permita que deixe passar esta oportunidade. A oportunidade é hoje. Não sabemos se haverá outra amanhã. Nós estamos vendo pessoas partirem sem Jesus. Pessoas partirem de qualquer jeito, de qualquer maneira, achando que Deus vai ter misericórdia. Deus não vai ter misericórdia, irmãos. A misericórdia se chama hoje. A oportunidade é hoje. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Pai querido e eterno, poderoso é o Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar. Nós queremos te engrandecer, Senhor, pela tua palavra. Abençoa a nossa semana. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa as nossas famílias, Pai, os nossos filhos. Nós não sabemos o que virá nessa semana, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos, nós entregamos nas Tuas mãos hoje, Pai. Nós entregamos o culto de quinta-feira, nós entregamos a viagem do nosso pastor, abençoa o divertimento dele, mas abençoa o retorno. Abençoa, Pai, todos quantos estão aqui, alguém que esteja preocupado, esteja aflito, Senhor, alcança agora, para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Pai, firma os nossos passos, firma os passos dos Teus filhos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, desperta-nos cada dia mais a viver na Tua presença. Assim, quando o Senhor aparece para Abraão e diz: Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor, nos ajuda a andar, a viver na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e presença do nosso querido Espírito Santo estejas com todos nós, hoje e para todos sempre, amém e amém. Deus os abençoe, cumprimente aí os seus irmãos, suas irmãs, amém? Diga: você é especial para Deus. Os nossos visitantes, irmãos, a irmã ali morena, com os filhos, Deus abençoe, seja sempre bem-vinda, no nome de Jesus.